Meu nome é Ivan da Glória Teixeira, eu nasci em Quirinópolis, 8 de junho de 1955. Meu pai era político, foi prefeito daquela cidade, de Quirinópolis. Ele veio para Goiânia no início da fundação da cidade, era jornalista, foi dono de jornal, e nós viemos em 1959 para Goiânia, primeiramente morando no setor sul, na rua 104A, e meu pai foi diretor do IAPC, diretor da antiga Cobal, por fim ele foi diretor da CELG no final da sua trajetória de vida. E eu me formei em Goiânia, vivi no setor sul por muito tempo, estudei no Liceu de Goiânia, fiz a universidade, primeiramente o curso eu trabalhei na antiga Cachego, no Hospital Vila Nova, aí fiz o curso de biomedicina na UCG, mas não segui a carreira de biomédico e fiz uma especialização em administração hospitalar. Depois, em seguida, fiz administração de empresas na mesma Universidade Católica. E essa é a minha vida, minha formação estudantil, né? Formação educacional que eu tive nesse período aí, até a década de 80, mais ou menos, foi quando aí me casei e tudo. Mas sempre tive, nesse período, como empresário. Fui empresário desde o começo da minha carreira, trabalhei nesse hospital, mas eu tive uma das primeiras empresas, eu fui dono, proprietário de um estabelecimento comercial, um bar em Goiânia, muito famoso na década de 80, chamado Tiquenim, na República do Líbano. E depois, em 1998, eu entrei numa empresa, adquiri uma cota de uma empresa de confecção, Mavipa Indústrias Confecções Limitada. Era minha irmã e eu como sócio nessa Mavipa. E por questões já ideológicas, de ter o sangue da veia política, houve um problema na época. Nós participando de uma feira internacional em Dijon, na França, e houve um problema com as indústrias de confecções de vestuário que participaram dessa feira, e teve um problema de desembaraço da mercadoria que retornava lá da França. E eu fiquei à frente desse grupo, consegui articulei com o pessoal da aduana a liberação dessa carga, e me convidaram para eu entrar no Sindicato das Indústrias. Na época não era sindicato, ainda era a Associação Goiana das Indústrias de Confecções, chamada AGICOM. E eu me tornei presidente da AGICOM, Associação Goiana das Indústrias de Confecções. Fizemos um trabalho excelente, levamos várias empresas para participar de feiras internacionais, feiras nacionais, a FENIT, e depois vimos a necessidade de criar um sindicato das indústrias de confecções de Goiânia, do município de Goiânia. Fizemos um trabalho, articulamos com as indústrias de confecção de Goiânia e construímos lá o Sindicato das Indústrias de Confecções, que existe até hoje, que é o Sinroupas. Fui o primeiro presidente. Aí fizemos alguns trabalhos junto com o governo do estado. Na época o governador era Iris Rezende Machado. Fizemos uma articulação para que trouxesse capital de giro. O senhor Ovidio de Anjos era o presidente do Banco do Estado de Goiás, do BEG. Fizemos uma articulação para que nós pudéssemos arrumar capital de giro para essas empresas de confecções, que eram pequenas empresas, né, que não tinham muito suporte. Então essa foi minha vida de industrial da área de confecção. Nesse inteirinho nós fomos filiados à Federação das Indústrias. Eu comecei a participar ativamente do sindicato na Federação das Indústrias. Houve naquela ocasião uma disputa
para a Federação das Indústrias, onde estava à frente o doutor Aquino Porto, e eu me posicionei imediatamente a favor da recondução do doutor Aquino para esse processo da Federação das Indústrias, porque já era uma pessoa com nome extraordinário no meio industrial brasileiro, e teríamos que dar mais essa opção de termos o doutor Aquino na frente. Fui seu diretor secretário nessa ocasião. Em 1998, no final da década de 96, eu entrei para a Justiça do Trabalho. Fui juiz classista de 1996 até mais ou menos 2000, e atuei muito lá, ajudando as empresas na questão das conciliações, dos acordos lá, antigamente era junta de conciliação, né? Junta de trabalho. E quando eu estava na Justiça do Trabalho, houve a eleição para governador em 1998, né? Onde que foi eleito o governador Marconi Perillo, 98. Tomou posse em 99, quando foi mais ou menos por volta de setembro de 1999, o governador Marconi, setembro, outubro, fez um evento no Palácio das Esmeraldas. Nessas alturas, a Federação das Indústrias já havia tido o afastamento por questões de saúde do Dr. Aquino. Quem estava à frente da federação era o Dr. Paulo Afonso Ferreira, que eu continuei sendo seu diretor secretário, e ele, o secretário de Indústria e Comércio naquela ocasião do governador Marconi Perillo, era hoje falecido o senhor Vilmar Guimarães, o Guima. Ele havia feito um convite para o Paulo: eu estava precisando de uma pessoa para trabalhar aqui como superintendente de indústria, eu estou com dificuldade aqui, queria arrumar. E eu fui indicado pelo Paulo Afonso, afastei da Justiça do Trabalho e fui ser superintendente de indústria do governo do senhor Marconi Perillo. Em final do ano de 99, o governador Marconi fez uma reunião no Palácio, e eu fui nomeado coordenador do Polo Farmoquímico, na época Polo Farmoquímico, 1999, dezembro de 99. Em 2000 eu fiz o projeto do Polo Farmoquímico, eu e mais várias pessoas da Secretaria de Indústria e Comércio, na época do Produzir, que foi implementado, né? Fizemos o projeto e eu saí a campo no intuito de atrair empresas para Goiás, empresas principalmente do Polo Farmoquímico, que mais à frente eu, através da nossa convivência com o setor farmacêutico até então, achamos que deveria ser trocado por polo farmacêutico e não farmoquímico, porque a indústria farmoquímica difere muito da indústria farmacêutica. E nessas viagens, o governador Marconi fazia atendimento somente Rio de Janeiro, São Paulo, onde é que tinha um número maior de empresas para ser atraídas. Inclusive, em janeiro de 2000, eu fui até a Índia participar de uma feira em Mumbai, né? Participei dessa feira lá em Mumbai, também com o intuito de atrair empresas para o estado de Goiás, empresa da área farmoquímica e farmacêutica. Nessas idas para São Paulo, onde que o governador fazia atendimento a empresários, eu conheci vários empresários, e um deles, o senhor Júlio Tanaka, um Nisei, né, descendente de japonês. Eu me lembro que foi no Hotel Monfarrege, ele fez esse atendimento, e o governador falou: não, olha, tudo que você, seu Júlio Tanaka, se o senhor precisar lá em Goiás, o senhor pode contar com o senhor Ivan aqui, que ele vai dar todo atendimento. E nisso o senhor Júlio Tanaka, nessa época, já em 2000, isso foi em 2000, final de 2000, eu já não estava mais no setor de confecções. Então, não era justo eu estar dentro da Federação das Indústrias, não ser empresário. Então, eu tinha uma necessidade de ser empresário novamente, de qualquer ramo, mas que fosse de indústria. Aí eu falei, o senhor Júlio Tanaka me convidou para eu ser sócio dele aqui. Eu falei que eu não tinha
capital, né, que eu não poderia, que eu não sabia qual seria meu percentual. Ele falou, não, você faz você estrutura para mim lá que eu te dou um percentual. E foi dito e feito, eu fiquei com 5% da empresa, da Gênix Indústria Farmacêutica, que nós montamos e começamos a operar em 18 de março de 2001, a Gênix Indústria Farmacêutica. Aí, logo em seguida, eu tive que pedir, por uma questão de ética, de afastamento do governo, porque não justificaria eu ficar trabalhando no governo e na iniciativa privada, se o meu tempo estava sendo absorvido aqui pela Gênix Indústria Farmacêutica. E nesse período de 2001 até 2015, eu fui sócio da empresa Gênix Indústria Farmacêutica, eu e o senhor Júlio Tanaka, ele em São Paulo, cuidando da parte de comercial e da parte mais de investimento, de estratégia, e eu com toda a parte administrativa, recursos humanos, a parte de produção, toda a parte. Na realidade eu era um gerente, né? Aqui, sócio-gerente aqui da Gênix Indústria Farmacêutica. E a Gênix começou a ter um crescimento. Nós, em 2005, entramos num ramo novo, que a gente já tinha um conhecimento na área comercial, que era a cápsula de gelatina dura, vazia. Em 2005, o senhor Júlio falou, Ivan, vamos fazer uma fábrica de cápsula. Havia um senhor que a gente importava cápsula dele da Colômbia, queria ser sócio. Mas como a gente tinha um mercado, o senhor Júlio Tanaka era uma pessoa muito agressiva em termos de comercial. Eu falei, Ivan, não compensa a gente ser sócio dele, se o mercado brasileiro a gente que tem, vamos nós dois tocar isso aí. E nós tocamos, fizemos um novo projeto, pedimos mais incentivo fiscal lá no Produzir e começamos a nossa fábrica de cápsulas em 2005. 2005, 2006, nós éramos fabricantes de cápsulas no Brasil, apenas 4, um no Rio de Janeiro, 2 em São Paulo e nós aqui em Goiás. A fábrica do Rio de Janeiro, que hoje é a líder mundial, que chama Capsugel, ela fechou a fábrica no Rio de Janeiro e foi embora fazer cápsula no outro país. A fábrica de Sorocaba, lá, a Brascap, as questões operacionais fechou, questão administrativa, teve problema, e aí ficaram apenas a Gênix e a Catalent, uma multinacional. Essa Catalent multinacional, nós começamos a ficar muito agressivos com eles. Eles, em 2010, venderam todo o maquinário dele de cápsula dura, porque eles fazem cápsula mole e cápsula dura. Cápsula mole é aquela que já tem o medicamento dentro. A nossa não tem o medicamento, é só a embalagem, né? A cápsula vazia. Compramos o medicamento. Então, de 2010 até a data de hoje, o único fabricante de cápsula no Brasil somos nós. Então, nós temos hoje 21 máquinas de cápsula, uma produção média de 1.700.000 cápsulas dia por máquina. E quando, final de 2013, obviamente que nós, como único fabricante de cápsula, houve o interesse de outras empresas multinacionais, né, empresas globais, de adquirir a Gênix, porque viu que tinha uma alta produtividade, uma qualidade excelente da cápsula, um mercado da Gênix, né? E foi feita essa prospecção de algumas indústrias. A líder mundial, que é a Capsugel, não conseguiu em função de uma autorização do CAD, então vetou. E aí apareceu essa outra empresa, que é a Qualicaps, que é do grupo Mitsubishi Chemical Holding. Mitsubishi tem 3 linhas, a automobilística, financeira, e essa Chemical Holding. Então, em 28 de dezembro de 2015, a Qualicaps, da Mitsubishi, adquiriu a Gênix, 100% da Gênix. E logo em seguida, na mesma data, fizeram um contrato, me contratando como diretor de relações institucionais da empresa Gênix, novamente, né? Mas da nova marca Qualicaps, que é a empresa global. Eles têm planta em Nara, logo que adquiriu no final de janeiro de 2016, eu estive em Nara visitando a planta, e eles têm uma filosofia
é uma filosofia chama Caitec, da Mitsubishi Chemical Holding, que abrange toda a área de recurso humano, de projeção. Então, nesses 2 anos, de 28 de dezembro até hoje, o aprendizado meu foi muito grande, porque é uma nova visão de empresa multinacional, onde se conversa. Ele tem planta no Japão, na Romênia, em Madrid, no Canadá, nos Estados Unidos e agora aqui em Anápolis. Então, como nós temos um encontro mensal que chama um encontro mensal Qualicaps, On-Meet Qualicaps. On-Meet Qualicaps é, na realidade, a história daquele mês, né? De todas as plantas, como é que elas se comportaram durante esse período, em termos de venda, Então, é um negócio fantástico, porque a gente trabalha online com eles, embora a dona seja a Mitsubishi, e o ano fiscal japonês é diferente do nosso ano fiscal, mas nós trabalhamos aí a todo mês, fornecendo esses dados de performance, de vendas, de headcount. Então, para mim, está sendo um aprendizado muito grande e eu estou como diretor de relações institucionais. Então, essa é a minha trajetória de vida. Num período aí, eu havia me esquecendo, no período eu fui professor da PUC. Como eu formei lá em administração e tinha a especialização em administração hospitalar, e tinha também a questão da vivência com Justiça do Trabalho, com sindicato, com Federação de Indústria, SESI, SENAI, onde que você tinha, por exemplo, eu fiz um evento na época da indústria de vestuário, na indústria de confecção, eu fiz o primeiro concurso da melhor costureira, lá no SESI, lá no Ferreira Pacheco. Foram quase 4.000 costureiras. Quer dizer, então assim, eu tinha uma experiência de fornecer para os alunos como é que comporta o mercado, na Justiça do Trabalho, né? Então, aí eu fiquei lá na Católica durante 2 anos como professor convidado lá. Aí depois a coisa apertou e eu fiquei mais como empresário, né? Porque eu era aqui o gerente, né? Tinha que bater o corno e correr para cabecear, então ficou mais ou menos desse jeito. Então essa é a minha vida profissional desse período de 17 anos, ou antes disso, né? Na época da indústria do vestuário. Na indústria do vestuário nós tivemos uma empresa que ela fazia roupa de grife. Era muito famosa essa grife que a gente fabricava, uma grife francesa chamada Charles Jourdain. Fabriquei durante uns 4 ou 5 anos essa grife lá. Muita gente em Goiás não conhecia, porque a maioria dessas roupas eram para o eixo Rio-São Paulo. Eu era licenciado, existia um dono de uma marca, me passava esses modelos e eu fazia. Então assim, fui para Paris várias vezes, discutir essas questões de coleção da Charles Jourdain. Então eu tinha uma experiência na área industrial, na área de mercado. Então acho que isso aí me deu o gabarito para poder ser professor lá agora PUC. Eu gostaria assim, existe a saudade de alguns momentos, né? Por exemplo, nesses 2 momentos, que eu fui um presidente de sindicato, eu não disse também na área farmacêutica, eu que havia o doutor Eno Giacomo Pirillo, era o presidente do SICFAR, o Sindicato das Indústrias Químicas e Farmacêuticas. Quando eu entrei em 2001 para o setor farmacêutico, eu chamei o doutor Eno e falei, porque eu já tinha fundado o Sindicato das Indústrias de Confecção de Goiânia, eu falei com o doutor Eno que a gente precisaria de ter um sindicato específico da indústria farmacêutica. Por quê? Porque os pisos salariais eram diferentes, a formação do profissional químico era diferente do farmacêutico, e nós desmembramos o SICFAR e eu fui o primeiro presidente do Sindifarma. O doutor Eno falou, não, se você quiser tocar esse negócio de desmembrar, mas você tem que assumir o sindicato. Eu fui o primeiro presidente do Sindifarma. Então, em termos a sua pergunta sobre assim, o que mais me emociona, o que mais assim... Primeiro foi as pessoas, né? Uma das coisas foi conhecer o doutor Aquino Porto. O doutor Aquino Porto era conhecido do meu pai era político, foi antigo Garibaldo Teixeira, era o nome do meu pai. Então, o doutor Aquino me tratou
como um filho naquela época, mas me deu toda aquela experiência. E uma das coisas que eu sinto saudade é daquela gestão do Dr. Aquino, de nós podermos posicionar. O Dr. Aquino era aquela pessoa firme. Quando tinha algum problema com a indústria goiana, o Dr. Aquino era o primeiro a revoltar contra qualquer coisa que tivesse. Então, aquilo ali me marcou muito, essa questão da industrialização. Ou era através de incentivo fiscal, ou era através de alguma infraestrutura que faltava vir para Goiás, a questão na época de energia elétrica, né? A nossa CELG, naquela época. Como era incipiente ainda essa questão da industrialização, o Dr. Aquino foi muito assim, muito antes da gente, mas ele foi pioneiro, mas ele conseguiu ainda ser determinante na hora que precisava de fazer alguma coisa junto com o poder público, de cobrar essa articulação, e sem levar essa questão de, né, que hoje está se vendo muito na mídia, o Dr. Aquino não tinha nada disso. Ele era uma pessoa muito boa, uma pessoa muito pura e uma pessoa que tinha muita sinceridade quando era para fazer o negócio. Então eu sentia saudade disso, sentia saudade também de uma época da indústria de confecção, em função disso, desse concurso de costureira. O Senai me ajudou muito a fazer alguns eventos nessa área de formação de profissional. Trouxemos um dos primeiros sistema de CAD para fazer molde para roupa. Então, assim, tivemos apoio do próprio SESI. O SESI, todos os eventos nossos que tinham a participação de festa, de lazer, da questão da colônia de coisa. Então, essa foi uma época. E depois, na época da indústria farmacêutica, o finado Eno Jacome Perillo também. Eu convivi com o Dr. Eno por um período também. Então, são duas pessoas, o Dr. Aquino e o Dr. Eno. E o Dr. Paulo Afonso, pelo fato de eu ter sido secretário dele, a forma com que o Paulo gerenciava, com que o Paulo administrava a Federação das Indústrias. E recentemente, não, aí eu já não pude mais estar convivendo com os companheiros lá da Federação, em função da minha atividade aqui na empresa, que não teve mais. Fui um tempo presidente do Conselho de Inovação Tecnológica lá da FIEG, o CDTI, de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, né, da FIEG, e tivemos a oportunidade de trazer também vários eventos na área de inovação tecnológica, mas aí já na área farmacêutica. É o seguinte, dos programas anteriores eu produzi, as empresas pequenas que eu militava, pouquíssimas tinham fomentar. Algumas outras empresas maiores da indústria do vestuário tinham fomentar. Porque era um mecanismo diferente, era mais para empresa de agronegócio, agroindústria, né? E empresas grandes, que tinham um faturamento maior. Porque a moeda que tem nesses programas científicos chama ICMS. Se você não tem um volume grande de ICMS, você não precisa ter programa, porque você não vai ter que ter nenhum benefício, né? Tem um benefício, mas é muito pequeno. Então, quando foi em 99 que eu entrei para o governo do Marconi Perillo, do governador, foi estabelecido uma meta para se criar esse novo programa, que foi o programa Produzir. Dentro da minha coordenação como coordenador do polo farmacêutico, lá pelo governo, eu comecei a verificar, todas as vezes que eu fazia uma atração de indústria, eu levava algumas coisas, a infraestrutura do Distrito Industrial de Anápolis, do DAIA, e o programa de incentivo do Produzir, para que os empresários de fora, tanto lá fora do Brasil, na Índia e outros lugares, nas nossas apresentações, nós mostrávamos o programa de incentivo. Então, esse programa de incentivo do Produzir, no caso, que foi a partir de 2000, houve uma aceitação maior pelos empresários de fora por ter mais ou menos uma norma que pudesse diminuir um pouco o impacto de ser um benefício fiscal e sim um financiamento, né? Tinha uma característica de financiamento Produzir. Então ele foi fundamental para a atração de indústria para Goiás. Por exemplo, o seu Júlio Tanaka, que era o meu sócio aqui, ele só veio para Goiás por conta do Produzir. Ou seja, eu só fui sócio do seu Júlio Tanaka
por conta do produzir. E eu só fui sócio do seu Júlio Tanaka por conta do governador Marconi, que chegou lá e falou para ele, ó, se você precisar desse cara lá em Goiás, você pode falar com ele. Então, sim, são coisas que coincidiram, o produzir. O outro elemento que teve, que foi fortíssimo em termos de infraestrutura, de equipamentos, é o FCO. O FCO também buscou muita indústria para Goiás, no sentido que, na época, o doutor Aquino me colocou lá como conselheiro do FCO pela FIEG. E eu fiquei no FCO por vários anos, lá como conselheiro da FIEG, lá no FCO. E nós fazíamos muito força para que as empresas pudessem ter acesso àquele recurso, que era um recurso, na época, a inflação um pouco alta, era mais vantajoso. E muitas empresas tiveram o FCO no seu parque industrial. As indústrias farmacêuticas, indústria agroindústria, indústria de cimento, a indústria automobilística aqui, pegaram o FCO. Então, assim, foram esses dois incentivos, os dois tripés, o FCO e o produzir, eu acho que foi de fundamental importância para a geração de emprego e a melhoria do Parque Fabril goiano. Eu acho que a gente poderia colocar um pouco, eu acho que era importante também colocar a evolução do sistema. Eu queria colocar um pouquinho da evolução do sistema nesse sentido. Como ainda era incipiente ainda a industrialização em Goiás, houve a cobrança, começaram a haver as cobranças junto ao SESI, ao SENAI, ao IEL, para a melhoria da mão de obra qualificada. Então isso teve um processo fundamental. Por exemplo, eu fui conselheiro da Roberto Mangi. Por exemplo, o primeiro curso que teve de processos químicos, que era eles achavam que ia competir com o farmacêutico, eu que fiz, participei ativamente desse processo. Então, sim, houve um crescimento também do potencial, principalmente do SENAI, em termos da melhoria da mão de obra que estava sendo ofertada para as empresas, porque as empresas estavam buscando mão de obra fora. Muito tempo, na década de 90, no começo, 2000 e pouco, não, aqui não forma, aí nós começamos a trabalhar essa questão da parte mais de curso técnico, da parte do SENAI, voltado para as indústrias farmacêuticas. Então, acho que isso aí era importante também a gente ser colocado, essa evolução que teve nas escolas, transformada em faculdade. Então, essa evolução também foi um negócio fantástico. Não, eu estou falando porque dentro desse processo educacional do sistema, eu menciono mais aqui o SENAI, em função, por exemplo, eu fiz eu fiz duas pesquisas junto com o SENAI. Fizemos pesquisas de aproveitamento de resíduos nossos, quer dizer, houve uma melhoria na massa de professores, na massa crítica de professores do SENAI. Então isso foi uma coisa que ajudou muitas indústrias aqui, não só a farmacêutica, mas as indústrias de todo o segmento industrial.